Bom dia, é sempre bom estar aqui com vocês às sextas-feiras. Hoje, 16 de junho, o quadro Direto ao Ponto com Cristiane Mello, aqui no Bom Dia Feira, vai falar sobre doença de anemia falciforme. Já está aqui no estúdio a renomada médica hematologista, doutora Nadjane Miranda, que é professora da UFES, hematologista do Hospital Clériston Andrade e da Clínica André Almeida. Bom dia, doutora, seja bem-vinda aqui ao Direto ao Ponto. Bom dia, Cristiane, bom dia a todos. Agradeço muito o convite, é uma honra poder participar de um tema tão interessante. Para a gente começar, eu queria saber o que faz um médico hematologista, para que a gente explique aos ouvintes essa especialidade. O hematologista, numa linguagem bem simples, ele cuida das doenças do sangue, né? Normalmente são as anemias, as quedas de contagem de plaquetas, alterações dos leucócitos, as doenças da coagulação, né? E algumas doenças neoplásicas, os cânceres do sangue, né? E do sistema linfático. Mas a doença falciforme no nosso meio é uma das coisas mais frequentes que a gente vê aqui na Bahia. Na próxima segunda-feira, dia 19 de junho, é o Dia Nacional de Combate à Doença da Anemia Falciforme. E eu gostaria de saber da senhora, o que é a anemia falciforme? A gente costuma chamar anemia falciforme como se fosse uma doença só. Mas como ela tem várias formas de apresentação, hoje a gente costuma chamar de síndromes falciformes ou doença falciforme. Nem todos os pacientes vão ter anemia. É uma doença genética, é transmitido geneticamente, né? Foi uma mutação nos genes que orientam a síntese, a fabricação da hemoglobina, que é o que deixa o sangue vermelho. É uma substância que a gente tem no sangue que tem várias funções. A mais conhecida é o transporte de oxigênio. E a hemoglobina, a sua síntese é determinada por vários genes no nosso corpo, no nosso DNA, e várias mutações podem ocorrer. A maioria delas não causa problema, até onde a gente sabe. Mas a doença falciforme foi uma mutação ocorrida na população africana, no continente africano. De início, ela conferia uma resistência maior à malária. Então, quem tinha a doença falciforme na sua hemoglobina, a mutação, sobrevivia mais à malária numa época em que não se tratava, né? Muito tempo atrás, né? Não se sabe exatamente quando a mutação surgiu. E isso acabou selecionando sobreviventes da malária que tinham uma doença e o traço falciforme. Infelizmente, a nossa história na raça humana passa pelo tráfico de pessoas para o regime de escravidão. E essas pessoas, as populações da África, de vários países, eram traficadas para o mundo ocidental, principalmente, infelizmente, como escravos. E no Brasil nós recebemos muitos africanos nas regiões de lavoura de cana, né? Nas fazendas de café e companhia, principalmente nas regiões litorâneas, ao longo de toda a costa brasileira. E a Bahia e o Rio de Janeiro foram os que receberam mais pessoas. Uma condição, infelizmente, é uma mancha na nossa história, o tráfico de pessoas. Mas assim chegou a doença falciforme no Brasil. O Brasil é uma terra acolhedora, extremamente miscigenada. Então, a doença falciforme, ela existe no Brasil todo, mas ela se concentra mais na Bahia e no Rio de Janeiro. A senhora tem dados, números, assim, sim. Uma estatística de pessoas que têm anemia falciforme na Bahia? Sim, na Bahia, de cada bom baiano que nasce principalmente no litoral, de cada 6, um tem pelo menos o traço. É muito comum no nosso meio, né? Uhum. Inicialmente era considerada uma doença só de pessoas negras. Nós somos miscigenados, né? Então, a cor da pele não reflete toda a sua genética. Então, nós temos uma população bastante de várias etnias misturadas. Então, hoje a doença falciforme, cada 650 crianças que nascem na Bahia, especialmente nas regiões litorâneas, de cada 650, um tem a doença falciforme. 650. Né? Ela é uma doença que caracteriza a anemia na maioria dos casos. Quando ela tem que receber um gene do pai e da mãe mutados. Então, se for o gene S da hemoglobina, que é o mais comum da doença falciforme, receber do pai e da mãe, a gente chama de homozigoto
para a doença falciforme SS, esses são os casos geralmente que tem um curso mais grave, que cursa com anemia e muitas outras complicações que eu acho que a gente vai poder falar aqui. Ao nascer não tem nenhum problema, porque o bebê ele nasce principalmente com hemoglobina fetal, que é a hemoglobina que a gente usa na vida intrauterina. E no primeiro ano de vida, essa hemoglobina fetal vai sendo substituída pela hemoglobina que a gente vai ter na vida adulta. E se você não tem a mutação, é a hemoglobina AA, que não tem nada a ver com o tipo sanguíneo, é o que está dentro da hemácia. Se tiver a mutação, você pode ter SS, AS, que seria quando herda só de um dos pais, que é o chamado traço falciforme, não causa doença, normalmente não causa doença, pode haver uma outra complicação, mas é raro. Tem o C, a hemoglobina C, que são as mais comuns. Então, se você tiver herdado do pai e da mãe a hemoglobina C, vai ser CC. Também pode cursar com anemia e com a síndrome falciforme. Pode misturar SC. E por aí vai. E a gente ainda consegue misturar com o traço da talassemia, que às vezes você tem hemoglobina S e traço de talassemia, que é a S-beta-talassemia. Todas essas formas podem ser diagnosticadas no teste do pezinho, que é o teste de triagem neonatal. Isso agora. Nós vamos falar disso. É o exame que a gente faz para diagnosticar a anemia falciforme. Pronto. O correto é que a criança, ao nascer, entre o 3º e o 5º dia de vida, seja submetida ao teste de triagem neonatal, que é o teste do pezinho, uma gotinha de sangue, não é nem com agulha, com a lanceta. As mães não gostam de ver o bebê chorar, né? Mas esse é fundamental. O teste de triagem neonatal está em toda a rede SUS, também na rede privada. É obrigatório, tá? Toda criança tem que fazer. Não deve ultrapassar o primeiro mês de vida, porque não é só doença falciforme. Hoje em dia, a triagem na primeira fase são pelo menos 7 doenças que podem ser detectadas, que são doenças que ao nascer são silenciosas, mas que podem comprometer o desenvolvimento físico, neurológico da criança, quando não diagnosticado precocemente. Seria o hipotireoidismo, algumas doenças metabólicas, algumas infecções como a toxoplasmose, e a doença falciforme pode ser detectada também nesse teste. É um exame simples. A gente tem o teste do pezinho há, sei lá, quase 40 anos já. Nos últimos 20 anos, ele tem atingido uma cobertura acima de 90% dos nascidos vivos, o que é muito bom, mesmo na rede SUS. O problema é quando são comunidades muito remotas, né, que passa desse prazo da primeira semana de vida. Não deve ser feito antes do 3º dia, porque pode não dar um resultado fidedigno. O ideal é que seja entre o 3º e o 5º dia, no máximo até o 8º dia. Colheu nos postos de saúde ou nos laboratórios, quando é na rede privada. Isso é encaminhado para o laboratório, pode levar de 10 a 30 dias o resultado, depende do serviço, da dinâmica, né? A PAI tem uma participação muito grande nisso na rede SUS. E é importante que se vá buscar esse resultado, que algumas pessoas fazem, mas não vão buscar, não adianta nada. Então tem que buscar o resultado, tem que ir para o pediatra para entender aquele resultado. Não é um exame simples assim do leigo interpretar. Nas pessoas mais velhas, que têm mais de 20 anos, né, e que não tinha essa cobertura que a gente tem hoje, muitas vezes a gente pede no consultório a eletroforese de hemoglobina. É um exame simples, feito num exame de sangue comum, não precisa nem estar em jejum, né? Tem alguns métodos, os 2 principais são a eletroforese capilar e um outro teste que é um pouco mais completo, chamado HPLC, mas a gente pede como eletroforese de hemoglobina quando a pessoa tem uma anemia, não tem histórico, ou perdeu, ou não sabe o resultado, ou não fez o teste do pezinho, e a gente suspeita de que essa anemia seja genética, né? Então, aí a gente até pede no adulto, no adolescente, no adulto. Eu tenho uma paciente idosa que está em investigação agora para talassemia, porque as pessoas mais antigas não tinham acesso a esses exames. É muito importante fazer o diagnóstico ao nascer, porque a gente pode fazer um acompanhamento e evitar muitas complicações. A partir daí, recebeu esse diagnóstico, qual o próximo passo para que as pessoas possam lidar e ter uma vida, conviver com a doença? No adulto, quando o diagnóstico é tão tardio, muitas vezes ele já tem um histórico de irmãos que faleceram da doença, de parentes que faleceram da doença. Eu tenho muitos pacientes que contam histórias muito difíceis de pessoas que morreram sem ter diagnóstico, ou com diagnóstico tardio já cheio de complicações, né? Acho que já dá tempo, talvez, a gente citar algumas depois. Quando o diagnóstico é feito na infância, ele vai ser acompanhado pelo pediatra e muitas vezes vai ser encaminhado ao hematologista também. Nos casos mais graves, precisa ter o acompanhamento do hematologista. Hoje em dia, a gente consegue evitar muitas complicações
e conseguimos hoje melhorar a sobrevida, a expectativa de vida das pessoas com a doença. Muitos pacientes nossos que já têm mais de 30 anos contam: minha mãe ouviu o médico dizer que eu não ia chegar à adolescência. O médico me disse que eu não ia chegar aos 40 anos. Hoje, com o diagnóstico precoce, os cuidados que a gente pode ter, e a parte principal é do próprio paciente aprender a se cuidar, mas tem a parte também de medicamento, de alguns cuidados. Hoje nós estamos lidando com uma coisa nova na hematologia no Brasil, que é o idoso com doença falciforme. Dá muita alegria pensar nisso. Essas pessoas sobreviveram. Ainda é muito difícil a vida deles, principalmente na rede SUS. A gente precisa conscientizar a população para a importância do apoio às pessoas com doença falciforme na nossa Bahia. A senhora falou aí das complicações. Quais são as complicações mais comuns associadas à anemia falciforme e como elas podem ser prevenidas ou tratadas? Pronto. A anemia é uma coisa que a pessoa se adapta. Se fosse só anemia, talvez ela não precisasse de tantos cuidados. Porque quando você, já desde a infância, a hemoglobina, anemia quando a hemoglobina é baixa, né? Então, a hemoglobina abaixo de 13 no homem, de 12,5 na mulher, é anemia. Ela pode ser anemia leve, quando está entre 10 e 12, anemia moderada ou grave. Normalmente, os pacientes mais graves têm hemoglobina média ao longo da vida entre 7 e 8 de hemoglobina. Se isso acontecesse com a gente aqui de um dia para o outro, a gente não levantava nem da cama. Mas eles se adaptaram, né? Então, não precisa exatamente corrigir essa anemia. Antes se pensava que tinha que dar muita transfusão e deixar essa hemoglobina em 12. Não, não é verdade isso. Só que as outras complicações que vêm junto. Na infância, uma tendência a maior infecções, principalmente pneumonia e infecções ósseas. Então, essas crianças hoje que têm o diagnóstico ao nascer, nos primeiros 6 meses não vão ter quase nada. A partir do primeiro ano começam a aparecer. Tem a síndrome mão-pé, que é uma inflamação muito intensa dos dedos, das mãos e dos pés. As infecções ósseas, a osteomielite. O risco de AVC é muito grande nessas crianças até a adolescência. Existe um meio hoje da gente saber quem está em risco e quem não está. Eles podem ter pedra na vesícula ao longo da vida, eles podem ter infecções respiratórias e a crise álgica, que é o que mais a gente vê nas emergências, o nome correto é síndrome vaso-oclusiva, que pode ser dentro dos ossos, que pode ser no abdômen, que pode ser no tórax, que é uma crise extremamente dolorosa e que não tem nenhum sinal externo. A gente tem que acreditar no paciente: eu estou sentindo dor, já tomei remédio, já tomei dipirona, já tomei não sei o quê. Eles têm já todo um conhecimento do que usar para dor e a dor não passa. Essa pessoa tem que ser muito bem acolhida na emergência, ela tem que ser hidratada, ela tem que ficar em repouso, não pode estar exposta a ambiente muito frio, que às vezes o ambiente da emergência é um ar-condicionado muito frio. Tem que estar bem agasalhada e tem que receber medicação para dor e fazer a investigação se aquela crise foi causada por alguma infecção e que precisa ser tratada. Então, esse hoje é o nosso ponto mais difícil, para onde encaminhar essas pessoas, porque a doença falciforme não é ensinado na maioria das universidades, mesmo na Bahia. É impressionante como isso acontece. Na Universidade Estadual de Feira de Santana, eles têm um bom treinamento em doença falciforme em várias etapas da formação. Mas a maioria das universidades não inclui isso na sua grade curricular, não é obrigatório. Né? Não é nem falar de hematologia, mas de uma doença que é extremamente prevalente na Bahia. Então não pode sair sem ouvir falar. E não estou falando só do médico. É o médico, é o enfermeiro, é o nutricionista, é o fisioterapeuta, que são pessoas que vão cuidar de pessoas com doença falciforme, que são fundamentais nesse cuidado. O psicólogo, o assistente social, é uma rede de cuidado, né? E que precisa ter o conhecimento já desde a graduação, e isso não é ensinado. É fácil conviver com essa doença? Eles precisam de atendimento emergencial muitas vezes? Com frequência. A crise álgica que a gente falou agora, basta mudar o tempo. Agora está entrando o inverno, começa a aumentar o número de vezes que as pessoas têm crises de dor intensa nos ossos, no abdômen, no tórax, e eles vão para a emergência porque não resolve a dor em casa. Eles tentam, quando passa em casa eles ficam. Eles mesmos não gostam muito de ir para o hospital. Além disso, você tem um risco de AVC. E aí eu quero falar, as crianças com doença falciforme, o SUS hoje tem o Doppler transcraniano, que é uma espécie de ultrassom, é um exame simples, indolor, que faz uma vez por ano nas crianças que não têm alteração. E se o Doppler detectar que há um risco de AVC, pela velocidade de fluxo nas artérias cerebrais, ele consegue dizer que essa criança tem um risco de AVC. Ela precisa de um acompanhamento especial com hematologista e muitas vezes vai passar por um regime de transfusão de sangue mensal para tentar baixar
a quantidade de hemoglobina S que ele tem no sangue, e isso diminui o risco de AVC. Antigamente a gente já pegava criança com AVC e com muitas sequelas. E às vezes era um AVC, desculpa, eu nem falei, acidente vascular cerebral. Muita gente sabe, mas outros não vão entender. Derrame, né? E às vezes vai deixando sequelas, vão tendo vários derrames ao longo da vida e pode falecer por isso. A infecção respiratória, síndrome torácica, é a causa mais assim, imediata de óbito, de morte por doença falciforme. Então, são pessoas que correm risco de vida. Quando, entre o primeiro e o quinto ano de vida, eles têm que usar antibiótico, ou mensal, benzetacil, não dói nada, para quem já tomou sabe, mensal, até o quinto ano, ou a penicilina oral, diária, para evitar infecções, principalmente a pneumonia. Né? Tem vacinas especiais na rede que eles têm acesso pelo SUS. Hoje tem muita coisa que a gente pode fazer. Além disso, a orientação nutricional, a orientação para a mãe e depois para o adolescente de que ele não pode ficar nem exposto a muito calor nem a muito frio para evitar a crise. Né? Gripes, agora a Covid, né? A dengue e a chikungunya podem desencadear complicações graves. Alguns podem desenvolver úlceras nas pernas, que se chama úlcera maleolar. É uma ferida que abre com um pequeno arranhão, uma pequena coisa começa a abrir e inflamar. Extremamente dolorosa. Eu já vi pacientes levarem mais de 10 anos para conseguir fechar uma úlcera. Né? E com tratamento, não é sem tratamento. Eles têm risco de perda da visão, de perda da função renal ao longo da vida, mas as pessoas que têm acesso ao cuidado desde a infância e adolescência, que aprendem a se alimentar, que aprendem a não se expor, e que conseguem acesso aos medicamentos hoje para evitar as crises, eles conseguem atravessar, a maioria, claro, tem os casos mais graves, mas eles conseguem chegar à vida adulta e levar uma vida normal. Claro, com algumas limitações, alguns cuidados, mas eles conseguem ter uma vida normal. Tem pacientes que fazem academia, trabalham, estudam. Inclusive, eu quero chamar a atenção aqui para todos os pacientes com doença falciforme, os portadores de doença falciforme que estiverem ouvindo. Estudar, formação profissional é fator de melhora de sobrevida, diminui mortalidade. Eles têm dificuldade de aprendizagem, não é isso? Alguns podem ter. Como eu falei que pode ter derrame causado pela anemia falciforme, nem todo derrame leva à paralisia como a gente conhece ou ao coma. Ele pode ter micro-AVC em áreas, por exemplo, responsáveis pela memória, pelo raciocínio. É aquela criança que vinha bem, de repente fica distraída ou desinteressada na sala, né? Que não consegue mais fazer as tarefas ou fazer as provas, fica parecendo déficit de atenção, desinteresse, fica parecendo déficit cognitivo, às vezes, e pode causar um déficit cognitivo real. Essas crianças precisam de atenção especial, né? Eu acho que criar um núcleo de apoio à criança e estudante com doença falciforme seria muito relevante para a comunidade. Pela prevalência de pessoas com a doença na cidade, a gente poderia ajudar essas crianças a terminar o ensino médio e serem encaminhadas para a formação superior. Por que isso é importante? Melhora a renda média com a formação, ele tem acesso à alimentação melhor, à assistência médica, à medicação e uma compreensão melhor do autocuidado. Então, isso é fundamental na sobrevida. Não adianta ter um bom médico, um bom fisioterapeuta, uma boa enfermeira, se ele não consegue aplicar as orientações em casa. Então, a escolaridade tem um papel importante, o apoio familiar, o apoio da comunidade escolar, né? Isso pode influenciar na melhor qualidade de vida das pessoas com a doença falciforme. E aqui eu queria ressaltar, nós precisamos de um sistema de encaminhamento das emergências para os pacientes com doença falciforme. Eles têm hoje o Centro de Atenção a Pessoas com Doença Falciforme Municipal, que funciona muito bem, o ano passado fez 10 anos o centro, né? Está no seu 11º ano. Funciona onde, doutora? Funciona no centro da cidade, eu não tenho endereço exato agora, a gente pode dar uma olhada para divulgar, que era ali perto do Colégio Gênesis, agora mudou. Está até no acesso melhor, está bem próximo do centro da cidade, dos terminais de ônibus, né? Então, eles têm lá a atenção médica, fisioterapeuta, tem serviço social, enfermeiro e serviço de assistência nutricional. Então, é um serviço muito completo. Mas, além disso, eles precisam, às vezes, de interconsulta com cardio, com neuro, com ortopedia. Eles têm um risco de necrose óssea sem trauma. Os ossos apresentam pontos de necrose e podem evoluir para fraturas, principalmente no quadril, no osso do fêmur e do ombro. No quadril, eles começam a não conseguir andar, porque esse osso vai fraturando sozinho. E aí, qualquer impacto agrava isso. E eles têm doença de quadril ainda muito jovens,
por volta dos 30 anos. Eu tenho pacientes que mais jovens já fizeram cirurgia de quadril. Então, eles precisam de assistência com alguns especialistas, precisam ter acesso ao ambulatório. O Centro Municipal atende os pacientes de feira, né? A gente consegue hoje no ambulatório da universidade atender pacientes de cidades próximas, tem muitos de cidades próximas, mas tem muita gente ainda fora de atendimento, sem acompanhamento, gente que sai de madrugada para Salvador para conseguir uma consulta, tem dificuldade de acesso às medicações, né? Mas o pior hoje eu acho que é a emergência. Quando um paciente desse entra em crise, ou tem uma infecção, ou tem uma complicação grave, eles têm muita dificuldade de atendimento em emergência. A gente sabe que as UPAs estão cheias. E o mais grave, nem todas as equipes têm um treinamento adequado para atender esses pacientes. Então, a gente precisa de um local de referência para atendimento de emergência na rede pública, seja município, seja estado, o que for, com pessoas treinadas para o acolhimento e orientação correta desses pacientes. Isso a gente precisa hoje. Né? E acho que o Conselho Municipal de Saúde precisa estar atento e encarar essa situação com muita seriedade. Tá aí o apelo da médica Nadjane Miranda, que é hematologista, entende muito bem desse assunto. E aí, para você que tem anemia falciforme, vai aqui o nosso apelo para que você se cuide, tente ter uma vida saudável, né? De que forma, doutora, para a gente encerrar aqui o quadro, essas pessoas com anemia falciforme podem ter uma vida saudável no seu dia a dia, buscar ter qualidade de vida, só para a gente encerrar aqui o quadro. Primeira coisa, procure aprender sobre a sua doença. Conhecer a doença diminui o medo, diminui as dúvidas e ele consegue entender melhor o risco de complicações, como se alimentar, que tipo de exercício pode fazer. Todos podem se exercitar, mas a atividade tem que ser adaptada à sua realidade. Se alimentar direito, não pode beber de jeito nenhum, bebida alcoólica não pode. Fumar muito menos. Se chegar no meu consultório e disser que fuma, acho que apanha. Então, não pode fumar. Evitar alimentos ultraprocessados, que faz mal para todo mundo, mas para a doença falciforme ele facilita a inflamação. O que é isso? É o sorvete, é o hambúrguer, é o bolo confeitado, é o doce industrializado, é a carne embutida, né? Linguiça, salsicha, essas coisas. Então, comer fruta, verdura, comida feita em casa. Pode comer feijão, arroz, farinha, o que quiser. Feito em casa, tá? Sem muita coisa industrializada. Hidratação, tomar bastante líquido, tá? Não é suplemento, não é vitamina, é o próprio alimento. Então, quanto mais ele aprender sobre isso, sobre alimentação, usar os medicamentos orientados pelo seu médico, as vacinas todas que precisar tomar, tome, não tenha medo, precisa tomar várias vacinas para evitar muitas infecções graves, principalmente hepatite, hemófilo, a da Covid, tem que estar vacinado, tá certo? As vacinas para gripe, tá? E hoje a gente precisa de outra discussão. Assistência social e previdenciária às pessoas com doença falciforme. Hoje a gente precisa desencadear uma campanha, talvez nacional, para que eles também entrem na lei do portador de deficiência, PCD. Porque alguns desenvolvem realmente complicações em que eles não têm condição de exercer trabalho, em que eles precisam de acesso especial a vagas de emprego, justamente pelas limitações que tem, seja para andar por causa da lesão de quadril, seja a questão da própria anemia, seja o déficit cognitivo que a doença pode desencadear. Não são todos, mas alguns vão ter por isquemia, por AVC, né? Então, eles precisam ter diagnóstico e estar incluídos na lei do portador de deficiência para que tenham acesso à previdência e a vagas de emprego. Porque isso vai determinar o quê? Que ele possa se cuidar melhor. Então, se cuide, leia sobre sua doença e pergunte, busque seu médico e tire suas dúvidas. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui no Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Acho que é uma aula, né? A senhora professora acaba sendo bastante didática. Muito obrigada mesmo pelo seu espaço, separar um pouco da sua agenda para estar aqui falando sobre anemia falciforme, tá bom? Eu agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre o tema. Vocês estão prestando um serviço à comunidade. Parabéns. Nós falamos em nome da União Médica com você em todos os momentos. Café 2 de Julho aquece e esquenta o seu coração. Clínica Odontológica Ciface, especialista em cirurgia e estética do sorriso. E o Biosalgante, que é o salgante sem sódio, que dá sabor e leva saúde ao seu alimento. Um grande abraço. Esse foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Mello, aqui no Bom Dia Feira.